A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu peço para você uns minutinhos da sua atenção para juntamente comigo meditar numa palavra aqui para nós despertar a nossa vida espiritual, para nós buscar uma visão espiritual maior, para nós estar alerta, porque a palavra fala para nós exortar uns aos outros, porque nós estamos no tempo do fim. Então vamos meditar numa palavra aqui, porque quando nós meditamos na palavra, nossa consciência despertada pelo Espírito Santo, para se assim nós estamos vivendo conforme aquela palavra, nós prosseguir obedecendo pela fé. E se nós não tiver conforme aquela palavra, o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração para que possamos obedecê-lo. Porque nós colocaremos diante de Deus em oração e jejum, buscando o aperfeiçoamento, a crescer na fé, a crescer a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo. Como assim? Crescendo na graça e no conhecimento, tendo maturidade espiritual. Então vamos meditar nesta palavra aqui, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O versículo 8 diz assim: Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que palavra tremenda e forte é essa? De Deus não se zomba, que Deus não se deixa escarnecer. E daí o servo de Deus escreveu para a igreja: não vos enganeis. Para a igreja não se enganar, para os membros não se enganar. Pensando que porque confessou Jesus, porque faz parte da igreja, pode viver de qualquer maneira porque tem acesso ao perdão. Ou porque agora já aceitei Jesus, já sou salvo. E viver de qualquer maneira. E aqui diz, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. E essa aqui é um despertamento para nós não vivermos uma vida semeando na carne. Viver na carnalidade, na prática da carne. Veja que interessante. O apóstolo Paulo escreveu essa palavra aqui. Deus pode dizer, mas só os carnais, eles vão semear na carne. O espiritual, ele semeia no espírito. Só que eu quero que você analise aqui. Que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que significa isso? Significa que se o cristão, mesmo consagrado, não tiver vigilância, ele pode ser seduzido pelo pecado, pela carne. Não interiormente falando, mas exteriormente. Porque a tentação ali existe, ali em Coríntios está escrito
Até vou ver aqui. Vou ver se eu acho esse versículo aqui. Vamos ver se nós achamos esse versículo aqui em Coríntios. Em Coríntios aqui é algo bem interessante. Vamos ler um versículo aqui que vai contribuir para esta meditação. Olha aqui o que diz aqui no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E vamos ao 13 também, o versículo 12 e 13, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13 diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que tem a ver com o versículo que eu li ali, que nós acabamos de ler ali, que fala, aquele que semeia na carne colherá degradação, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, vida eterna. De Deus não se zomba, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. E por que eu li esta palavra? Porque ali está falando para a igreja, vamos colocar no âmbito do espiritual. Espiritual, vamos supor que todos ali eram espiritual. Porque o carnal, por natureza, ele vai semear na carne, porque é do interior dele, está no interior dele. O sentimento da carne, o desejo da carne, é a vida da carne que vai manifestar. Então ele vai semear na carne. Isso é óbvio, não tem como um carnal semear no espírito. Então por isso que eu quero que você entenda, trazendo no âmbito para um despertamento para o espiritual. Não se enganar. Para o espiritual não se enganar. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aqui eu quero que você entenda que podemos entender que o apóstolo está falando sobre os espirituais, sobre a igreja santa. Não se enganar. Não pensar que porque ele está orando, está jejuando, está consagrando, está buscando, ele pode ceder a carne e plantar a carne. Ele está zombando de Deus. Como assim ceder a carne, o desejo da carne? Porque eu falei, para praticar o pecado, é só você não vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você ainda é ser humano. E você pode ser espiritual, mas se você não vigiar e não tiver um compromisso real de amor verdadeiro e sincero com Deus, uma disciplina de fé diante de Deus, diante da palavra, diante do mundo, você vai ceder para as tentações externas, que vão vir por setas malignas, que vão vir por opressão do mundo e por pessoas. Como assim pessoas? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aqui não é desviar completamente. Pode ser, pode entender como desviar completamente. Mas aqui não caia no pecado. Não caia no pecado. Não desviar completamente. Mas não cair no pecado. Por isso que diz, não veio tentação senão humana. É a tentação externa, as tentações do mundo, mas não tentação do coração. Então nós ligando esse versículo aqui com Gálatas ali, que é um alerta para o espiritual, não é para o carnal. Como que vai falar para o carnal? Não se deixe escarnecer, Deus não se deixa zombar. Aquele que planta na carne colhe corrupção, mas aquele que planta no espírito colhe vida e paz. Ali só está fazendo uma distinção e trazendo um alerta para principalmente para o espiritual, que se ele não vigiar, ele vai cair no pecado. Por isso que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você ainda
Você é espiritual, você tem Espírito Santo, você é santo, consagrado, mas você ainda é humano e está no mundo que o pecado tem o seu poder, porque nós estamos no mundo de pecado. E Satanás e as tentações do mundo está aí oferecendo 24 horas a tentação do pecado. E para você pecar não precisa você perder a vida espiritual, o Espírito Santo se tirar e vir para a carne para depois pecar. Basta você não levar em conta o compromisso de amor sincero e verdadeiro e você aceitar as setas e os banquetes, as tentações que o mundo apresenta diariamente para você. Principalmente pelo meio do celular, da internet, das redes sociais. Então não se deixa escarnecer um Deus santo que abomina o pecado, que matou o próprio filho por causa do pecado. Ele não se deixa escarnecer. E se você ceder ao pecado, se você plantar na carne, você vai colher na carne. Mesmo que você não desvie, mesmo que você não vá para o mundo, mas se você cair no pecado, o fruto do pecado você vai colher. Como eu escrevi ali, que toda pessoa tinha que entender que todo pecado, seja na alma ou no corpo, peca contra o próprio Deus, contra a santidade de Deus. O que nós entendemos aqui? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a pessoa plantar vai colher. Precisa classificar o ímpio? Não, o ímpio está morto em pecado. Como que o ímpio vai plantar no espírito se ele está morto espiritual? E por que está falando ali para a igreja então, não para o ímpio? Por quê? Despertar os carnais, sabendo que o juízo de Deus vai vir sobre eles. E o fruto do pecado deles causa a degradação, tanto no espírito, na alma, quanto no corpo. Quanto no corpo, porque colhe a corrupção. Quem planta na carne. O crente carnal colhe a corrupção da sua natureza, do seu desejo carnal, do seu sentimento carnal, da tua emoção carnal, do seu pensamento carnal e da sua prática carnal. Colhe o quê? A corrupção. E esta corrupção está em dois âmbitos. No âmbito terreno, enquanto vive, onde é afetado por todo tipo de problema, pela corrupção do pecado, que o pecado gera degradação, como nós limos. É a corrupção, e a corrupção gera problemas terríveis, porque o fruto do pecado é um fruto destruidor. E isso na visão terrena do mundo que nós vivemos, planeta Terra, aqui, o plano terreno. Agora você imagina a partida para a eternidade. Colhe a condenação eterna. Então esse é um alerta para os crentes carnal, para os crentes mundanos, para os crentes que semeiam na carne, que vivem na carne. Semear na carne significa uma vida vivendo na carne, andando segundo a carne, segundo os desejos carnais, cedendo ao pecado. É o despertamento para eles, para os carnais, que eles vivendo na carne, plantando na carne, vão colher a corrupção, a degradação. Aqui onde eu li fala degradação, em outras passagens fala corrupção. Corrompe a alma, a podridão do pecado, do desejo carnal. Corrompe o corpo humano, porque colhe a destruição. O que o pecado gera na alma? A podridão. Um crente carnal, ele não consegue ter paz. Ele não consegue sentir a verdadeira felicidade do Filho de Deus.
que está na paz com Deus, que está na liberdade de vida, na presença de Deus pelo Espírito Santo. Já colhe na alma a corrupção do seu próprio pecado, por andar na carne. Aflição, opressão na alma e na mente. E depois vem para fora, para a matéria, porque o pecado destrói. O pecado corrói não somente a alma, mas corrói o corpo. Você sabe por que o corpo humano morre e vai para baixo da terra e apodrece? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Esta é a degradação. Essa é a degradação que colhe os carnais. Daí você diz, mas todos vão morrer. Todos vão morrer. Só que o espiritual, ele até morre, passa esse processo, mas ele terá um corpo de glória. Agora o carnal não. Vai ter um corpo, nem, não posso dizer nem corpo, vai ter uma alma terrível no inferno. Um corpo apodrecido, cheio de imundícia para ser torturado. Por quê? Porque vai gerar, vai colher a corrupção que plantou. Vai colher o que plantou na sua carne, o pecado. Vai colher a corrupção, a degradação. Você acha que lá no inferno os corpinhos são bonitinhos, que nem esses ímpios que morrem, esses carnal que morrem aí todo na vaidade ali, igual um personagem ali, bonitinho, tudo perfeitinho, escondendo a debilitação, a fraqueza do corpo? Não, vai ter um corpo degradado, corrupto, pela podridão do pecado. E agora o espiritual vai passar esse processo do corpo voltar ao pó, mas só que ele vai ter um corpo de glória. Porque ele vai colher o quê? Ele vai colher a vida eterna. Enquanto o ímpio vai colher a condenação, o carnal vai colher a condenação. Vamos voltar aqui para a palavra que fala: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Só que vamos trazer, já falei do carnal, agora vamos trazer rapidinho aqui, para mim orar aqui sobre o espiritual. Aqui como um alerta para o espiritual. O carnal ali já sabe que ele vai ter que se converter verdadeiramente e buscar o Espírito Santo, a plenitude, para andar no Espírito, para vencer o pecado, vencer a sua carne e não semear na carne, não viver na carne, nos desejos carnais. Senão ele vai colher a degradação, tanto da alma, pelo pecado, quanto do corpo. E o espiritual? Aqui fica um alerta para o espiritual. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantar, vai colher, independente se ora, independente se jejuma, independente se defende, prega doutrina e vive entre aspas doutrina, mas plantou na carne, cedeu a carne, vai colher o fruto do pecado, vai colher a corrupção. É um alerta porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa passar batido o pecado. Deus perdoa, perdoa. Deus purifica, purifica. Deus pode libertar do pecado? Pode libertar do pecado. Mas a consequência fica. Um exemplo, Davi. Quando Davi pecou lá, chorou, se humilhou. Com jejum e pranto há vários dias. Mas colheu o fruto do pecado. E não foi somente o seu filho que morreu. Mas a sua família, toda a geração da sua família, recebeu o preço, colheu o preço do pecado, a degradação, a corrupção que Davi plantou. O homem que era segundo o coração de Deus, ele não desviou completamente, porque até aparece ali no Salmo 51, ele diz: Senhor,
não retire de mim o seu espírito. Daí ele fala que pecou, pecados de sangue e tal, e pede a purificação, etc e tal, e justifica que ele nasceu em pecado, iniquidade, concebeu minha mãe, etc e tal. Deus, beleza, o perdoa. Só que a consequência vai ficar. E o pecado tem consequência. Eu oro, eu jejum, eu busco, eu peço perdão, Deus perdoa, porque Deus é misericórdia, não sei o quê, e Deus perdoa 7 vezes 70, não sei o quê. Deus pode perdoar. Se você se arrepender, Deus pode perdoar. Porque Jesus é o advogado lá no céu. Se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa. Mas só que vai e não peques mais. E mesmo depois que vai e não peques mais, mas aguarde a conta chegar. Mas aguarde a colheita chegar. Deus não se deixa escarnecer. Deus é santo, Ele perdoa, mas a consequência do pecado fica. Porque tem que sofrer a consequência do pecado. Prova é Davi. Davi pecou terrivelmente. E era o homem que era segundo o coração de Deus. Por isso que eu falei que é um alerta para aquele que se diz espiritual, que ora, que jejuma, que consagra, que obedece a doutrina, que não sei o quê. Pise na bola para você ver. Entre aspas, tirando esse dizer popular aí. Mas você não vigie para você ver e cai em pecado para você ver. Ceda para o pecado, para as tentações externas. Porque você ainda está no corpo. Por isso que Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Não adianta orar. Não adianta orar. E buscar, e língua. E não sei o que, Deus maravilhoso, e unção, e glória, e poder, e não sei o que e tal. Doutrina, tem que ser doutrina, não sei o que, esses crentes mundano, carnal, e não sei o que, e isso e aquilo, e poder, e glória, e não sei o que. Daí cede para o pecado. Daí como é que fica? Como é que fica? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que a pessoa plantar vai colher. Por isso que é um alerta para esses que buscam a Deus. Porque Davi era segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. E ele vacilou. Ele olhou e deixou aquela tentação o seduzir. Não vigiou. Se quando olhou a mulher lá que Satanás colocou lá como uma tentação, tivesse tirado o olho e saído fora, não tinha toda essa consequência de perder o filho, de sofrer terrivelmente e a família, toda a geração dele sofrer. Por isso que está escrito, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Quando eu falo não cai, não é desviar completamente, que está falando não cai no pecado. Por quê? Porque aquilo que planta, colhe. Não é porque morre de orar, de jejuar, porque defende a doutrina e anda aparentemente na doutrina que vai dar uma vacilada ali e vai ficar tudo bem. Vacilou, Deus vai ter, Deus pode até Deus perdoa assim, mas vai ter a cobrança, vai ter o que? O fruto. Vai colher o pecado. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, alerta principalmente para o espiritual. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que a pessoa plantar vai colher. Não precisa cair e desviar lá no mundo, mas vacilou, cedeu para a carne, cedeu para a tentação do mundo que Satanás expõe e coloca. Por quê? E Deus permite a tentação vir assim, ó, na frente da pessoa. Junto com a pessoa, a tentação vem, Deus permite o mundo colocar, Deus permite Satanás colocar. Assim, de bandeja, assim. Por quê? Porque diz aqui, ó, não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha aqui, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá também o livramento de sorte que a possa suportar. Por isso que o espiritual não tem desculpa.
Ah, não aguentei a tentação, não sei o quê, porque quando Deus permite a tentação vir para o espiritual, para o santo, para o consagrado, está em oração, jejum, consagração, na sã doutrina, santificação do espírito, da alma e do corpo, Deus dá também o suporte, Deus dá a fé, Deus dá a graça pelo Espírito Santo para vencer a tentação. Está aqui, ó, acabemos de ler aqui. Não sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel, e Deus não deixa ser tentado acima do que possais suportar. E junto com a tentação ainda Deus dá o escape. Então não tem desculpa para o crente, esse que busca, que é espiritual, que se santifica, se consagra, que vacila, que peca, que cai. Pecou porque quis, cedeu porque quis, não vigiou, vacilou, pecou. O diabo trabalha 24 horas contra a pessoa. E o problema é que não, ó, aqui vê tentação ser não humana. Está falando pessoas humanas, etc e tal. Pessoas, tem crentes que não precisam nem das tentações humanas. O próprio aparelho de celular, o computador que tem na mão dele, está ali, ó, escancarado a porta do inferno com todo tipo de pecado, de imundícia, de prostituição, de imundícia, imoralidade, de pornografia. Está cheio de alimento ali para carne, para demônio. Porque quando a pessoa alimenta a carne, está alimentando o demônio. O pecado é alimento para demônio. E aqui diz, não veio sobre vós tentação senão humana. E Deus não permite que seja tentado além das vossas forças. Espiritual, está falando para o espiritual, para o santo. Por isso que eu trago o alerta ali para o espiritual. Pecou, vai colher. Vai colher. Pecou, mas não desviou. Independente, Deus perdoou, se consertou, vai colher o fruto do pecado. Vai colher o fruto do pecado. Deus perdoa, mas a colheita vem. Como o exemplo de Davi. O exemplo de Davi é o exemplo mais claro que existe. Então Deus é santo. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que a pessoa plantar vai colher. Plantou na carne. Se é carnal, já vive na carne, tem que se arrepender, se converter verdadeiramente para ser espiritual, viver em santidade na presença de Deus. Senão vai descer. Infelizmente vai sofrer na alma, vai sofrer no corpo, vai sofrer na família e vai para o inferno se viver na carne, na vaidade e no mundanismo. Sofre aqui, sofre na eternidade pior. E se é um crente espiritual que vacila, que cede às tentações, vai colher o fruto do pecado também. Deus não se deixa escarnecer, Deus é santo. Por isso que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16. Se não me foge da memória, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E agora vem os pregadorzinhos aí, os pregadorzinhos do amor que vem. Ai, tem pregadores aí que fica rotando santidade. Ai, tem uns pregadores aí que não tem amor. Você não sabe o que é santidade. E você não sabe o que é amor. Se você soubesse o que era santidade, você saberia que Deus abomina o pecado. Porque o próprio Cristo foi o juízo de Deus sobre ele. Segundo, você não sabe o que é amor. Porque amor foi o que Jesus demonstrou ali, descendo do céu, renunciando à sua glória, o seu poder, sendo humilhado num corpo humano, que sente todas as necessidades, o Deus eterno, e depois sendo humilhado ainda por pecadores imundos, por amor ao Pai, por amor a Deus, para cumprir a justiça ali, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Daí vem evangelistinha, pregadorzinho, que quer popularidade, que quer seguidor, fica rotando santidade, não ama, não tem amor. Você precisa entender a revelação da palavra de Deus. Se você ama a Deus, você defende a santidade de Deus.
Quando você defende a santidade de Deus, que você prega a santidade de Deus, você está demonstrando amor pelas almas, porque é a santidade de Deus que vai tirar essas almas das garras do diabo, que vai transformar essas vidas que estão presas ao pecado. Essa santidade de Deus. Tão bom, né? Deus é tremendo. Deus é poderoso. Não há nada que impeça de uma pessoa ser santa, ser salva. Quando ela busca amar a Deus, quando ela reconhece o amor de Deus, aonde enviou o único filho dele a morrer na cruz do Calvário. O próprio Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Isso é a maior motivação para a pessoa renunciar ao pecado, vencer o pecado, viver em santidade e não passar a mão no pecado dos crentes carnal, dos ímpios. Você quer chamar seguidor para você? Você quer chamar seguidor para você? Faz uma live aí e convida para você conversar sobre as coisas normais. Mas quando se trata na palavra de Deus, você tem que manifestar a verdade da santidade e do amor de Deus. Agora, se você não vive a santidade, aí é outra história. Se esses que falam, que combatem, quem prega, quem não tolera o pecado, que falam que é falta de amor, que rota a santidade, não conhece o que é a santidade. Ainda vive naquela falsa religiosidade, manifestando dons apenas, mas não conhece a santidade de Deus. Deus abomina o pecado. Deus matou o próprio filho dele na cruz por causa do pecado. E é isso que as pessoas têm que saber. Se continuar no pecado, vão para o inferno. É falta de amor dizer que se o crente ficar semeando na carne, ele vai colher a degradação, a corrupção, a condenação. Se for, tira o versículo da Bíblia aqui. Estude a doutrina. Se você quer ensinar a palavra, estude a doutrina do Senhor. Nem todos foram chamados para ensinar, para instruir, para repreender, para exortar. Nem todos. E mesmo que seja um evangelista, tem que pregar contra o pecado e dizer que se permanecer no pecado vão para o inferno porque estão rejeitando o amor de Deus em Cristo Jesus. Por que você está falando isso, irmão? Estou falando isso porque tem uns que buscam seguidores e eles querem agradar o povo. Eles querem passar a mão assim de leves. Não pode falar que você vai para o inferno. E vai para o inferno. Se tiver no pecado, a Bíblia diz que vai para o inferno. Se tiver no pecado aqui, a Bíblia diz que é filho do diabo. Está escrito aqui. O apóstolo João, que era o apóstolo do amor, diz: quem pratica o pecado é do diabo. É falta de amor falar o versículo da palavra? Eu acho que precisa viver a santidade da palavra para que você possa ter autoridade de falar. Você precisa da autoridade de Deus para você falar, para você combater o pecado. Quando você está falando da palavra de Deus, não é uma coisa pessoal. O próprio Deus se responsabiliza pela palavra que você está proferindo. Isto é, se você vive em santidade na presença de Deus. Se você for um hipócrita e falar isso, a cobrança vem. Você não suporta, você vai pagar. Mas agora, se você vive a santidade de Deus, Deus se responsabiliza pela palavra dita, porque você está falando pelo Espírito, você está falando pelo zelo da verdade e da santidade, e nada podemos contra a verdade de Deus. E eu não quero ter seguidores. Eu quero que aceite Jesus, se converta, abandone o pecado, se santifique e vão para o céu. Seja livre da carnalidade, dos demônios, vivam a vida de santidade na presença de Deus, aguardando Jesus com a certeza da salvação. É isso que eu quero. Quem quer, aceita. Quem não quer, fica à vontade. Tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio leva para o inferno quando você rejeita a palavra de Deus.
Agora, se você usa o teu livre-arbítrio com sabedoria, você diz, eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero, mas eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero a verdade, eu quero a santidade, eu quero a unção, eu quero o poder, eu quero a graça, eu quero viver aqui na terra com certeza da salvação, aguardando o arrebatamento ou não temendo a morte. Aquele que semeia na carne, que planta na carne, que vive na carne, que anda na carne, vai colher a degradação no corpo, na alma, terrível aqui na terra. E quando partir para a eternidade, pior ainda, o juízo de Deus. Por zombar de Deus. E Deus é santo e Ele não se deixa escarnecer. Quem tem o conhecimento da palavra de Deus, guarda essa palavra aqui. Quem tem o conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Santidade no espírito, na alma e no corpo, irrepreensível em santidade para a vinda do Senhor. Quem tem o conhecimento desse versículo, dessa palavra, da sã doutrina e vive no pecado, está zombando de Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer e tudo que você plantar, você vai colher. É a verdade. Nada podemos contra a verdade, mas sim a favor da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A testemunha fiel. Jesus, a testemunha fiel. Era apenas uns versículos rápidos aqui, mas Deus... Era apenas uma meditação rápida aqui, mas nesses 2 versículos já deu para despertar a consciência, para buscar a verdade, a santidade do Senhor, para viver aqui na terra em santidade. O fruto do pecado é terrível. Estude Davi, estude o que aconteceu com Davi, com a família de Davi, estude. Estude o que aconteceu com Sansão. Venceu o urso, venceu o leão. Davi venceu o gigante, mas cedeu para a tentação, que estava bem mais simples, era simplesmente pegar e virar as costas. Estava mais fácil do que quando José fugiu da mulher de Potifar. Quando José fugiu da mulher de Potifar ali, ela queria agarrar e tudo, e Davi estava longe. Davi podia virar as costas e sair. Você entendeu? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você ainda está no corpo humano, você ainda está nesse mundo. E se você não vigiar, se você não se cuidar mesmo, estando de pé, você vai cair. E Deus não se deixa escarnecer. Ah, Jesus perdoa, Jesus disse, quantos, chegou o homem e disse, quanto que eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Imagine Jesus, que sabe da nossa fraqueza, etc. Mas vai semeando, vai cedendo para a carne para você ver. Tem pessoas que estão sofrendo a degradação, estão apodrecendo vivo por causa do pecado, porque estão brincando com a santidade de Deus, porque conhece a palavra, conhece a doutrina, conhece a santidade e não querem obedecer. Querem satisfazer ainda os seus desejos carnais, andam na carne, semeiam na carne, e estão sofrendo o juízo de Deus e não desperta. É tempo de arrependimento, de despertamento, de andar em santidade, no espírito, na alma e no corpo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, com a certeza da salvação. Pelo Espírito de Deus que habita na vida do salvo, da mulher, do homem de Deus. Preste atenção nessas palavras aqui, que Deus tem algo tremendo para você. Deus não está nem um pouco interessado em nada mais, nada menos do que a salvação da tua alma. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Vai seguindo essas igrejas aí que não pregam a santidade, não pregam contra o pecado, que ficam só pregando bênção, 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 bênção. Vai seguindo que você vai ver onde você vai parar.
Vai correndo atrás de revelação, revelação, revelação e rejeita a verdade da palavra de Deus que liberta, que purifica, que santifica. Vai, 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 vai. Que você vai ver aonde você vai parar. Deus é tremendo, Deus é poderoso para libertar, para transformar, para salvar. E isso é um alerta, um despertamento. Para você que está semeando na carne, se arrepender, se converter verdadeiramente, senão você vai colher. E você que está vivendo em santidade, que está semeando no Espírito, vivendo no Espírito, é para você manter a tua mente, o teu coração em Deus, na santidade, na verdade, no temor, no amor, na humildade, na presença de Deus, na palavra de Deus. O crente carnal não tem temor de Deus. Os demônios creem e tremem, mas o carnal não, zomba, sabe que está em pecado e não está nem aí. Ainda fica buscando benção, benção, eu quero benção, Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, para mostrar que eu tenho, que eu posso, quero ostentar. Está pior do que os ímpios que estão lá no mundo, que não buscam a Deus para nada. E você busca para satisfazer teus desejos carnais, teu ego, tua cobiça do coração, para ostentar, para querer ser, etc e tal, querer ser mais do que os outros. Busque a melhor bênção, a maior bênção, que as demais coisas Deus trabalha, Deus acrescenta, vai dar vitória, que é a salvação. A maior bênção é a salvação. Acabando o tempo aqui agora, era só uns versículozinhos, mas o Espírito de Deus está na direção. Se você tem discernimento, você sabe que esta palavra aqui não é uma palavra do homem, é a palavra de Deus. Se você abrir o teu coração com sinceridade, crer nesta palavra, colocar diante de Deus, você vai sentir um renovo, um fortalecimento, um despertamento. E Deus vai abençoar e vai trabalhar poderosamente na tua vida. Para eu não perder esse vídeo aqui, que está acabando aqui, eu quero deixar um pedido para você. Se arrependa. Você que conhece a palavra de Deus, conhece a doutrina e vive em desobediência, você está zombando de Deus. E a Bíblia diz, não se engane, o que nós vimos aqui diz, não se engane. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quando você tem conhecimento da doutrina, da santidade, e você não obedece, está zombando de Deus. Você não está rejeitando o homem que está pregando a santidade, que está pregando a doutrina, está rejeitando o Espírito de Deus. E de Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer. E o juízo de Deus vem. Vem sobre a vida daqueles que semeiam na sua carne, colhem a corrupção do pecado, a degradação, como nós vimos aqui, tanto na alma quanto no corpo, aqui na terra e pior, no juízo de Deus na eternidade. Eu peço para que você se arrependa, se conserte. E se você está em santidade, continue em santidade, continue buscando a plenitude do Espírito Santo. Porque só os que estiver cheios do Espírito Santo vão vencer. Vão estar preparados para o arrebatamento. Ou se esse corpo tombar ao chão aqui e a alma sair, será recebido lá no céu. Então que Deus abençoe a tua vida. Você que ouviu até aqui, que Deus abençoe. Eu vou estar orando aqui agora. Antes eu já orei uns minutos aqui para agradecer a Deus, etc e tal. E agora eu estarei entrando na oração aqui e intercedendo em favor de todos que viram, estão vendo esses vídeos. E se você quiser, compartilhe esses vídeos para alguém. Compartilhe esses vídeos, que esse vídeo pode libertar, pode salvar uma alma. Compartilhe, comente, curta, se inscreva no canal, se você não é inscrito. E vamos meditar na palavra de Deus, vamos juntos se fortalecer na fé. Vamos juntos viver em santidade, vamos juntos estar revestido do poder da autoridade, vamos juntos vencer o pecado, Satanás, os demônios, vamos juntos vencer o mundo, vamos juntos triunfar sobre os principados, potestades, dominadores das trevas, desse mundo tenebroso. Vamos juntos glorificar a Deus, vamos juntos aguardar o Senhor Jesus em santidade, irrepreensível em santidade. Vamos glorificar a Deus aqui na terra?
Como que eu faço isso para glorificar Deus aqui na terra? Não é só você ir no culto e glória a Deus, aleluia, e sair e voltar para a tua carnalidade. É você viver em santidade. Você viveu em santidade, está glorificando a Deus. A Bíblia diz, tudo que fazei, fazei para a glória de Deus. E é para nós, a Bíblia diz, santificado seja o teu nome, para nós santificar o nome de Deus aqui na terra. Como que nós santificamos o nome de Deus aqui na terra? Vivendo uma vida em santidade. Tendo uma vida no Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito e semeando e plantando no Espírito. Para glorificar a Deus, andando no Espírito. Para glorificar a Deus aqui na terra e nós colher a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Estarei orando aqui por você, por toda a sua família, apresentando todos os que verem, todos que são inscritos, todos que tiver um contato com essa palavra aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, medite, desperte para a santidade e para a vida eterna. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.